Opa, mais uma aula. É a última da quinta-feira, minha gente. Então vamos nos preparar, vamos animar, minha gente, porque já tá acabando. Depois vocês vão poder brincar, né? Gosta muito do celular, então vai brincar, vai jogar joguinho. Mas agora é hora da aula. Pode brincar também, mas lembre-se que mesmo a gente tendo as nossas atividades, né, na aula, nesse caso, nessa aula remota, vocês deverão tirar um período da tarde de vocês também para ler, para fazer, né, outras coisas envolvidas com as atividades da escola, gente, né? Porque a gente não estuda só meia hora, 2 horas só, é pouco, né? Então a gente tem que ler mais, tem que ficar mais tempo dedicado aos estudos, tá bom? Então, nossa aula agora é de história, tá? Então, vamos ver o que nós temos para a história de hoje. 8 de julho, né, minha gente? Aí, ó, fazendo leitura, viu? Tá? Então, olha, nós hoje vamos falar da imigração e o café. Como que foi essa relação, né? Dos imigrantes e o café. Essa atividade vai estar na página 34, viu, gente? Então, vocês vão lá na página 34 do livro, que nós iremos estar trabalhando essa atividade aí, viu? Então, vamos ver, vamos ler um pouquinho, entender o que aconteceu nesse período de imigração, né? E em relação ao café também, né? Do século XIX ao século XX, aqui no nosso país, né? A imigração e o café. A vinda de imigrantes para o Brasil durante o século XIX e o começo do século XX esteve ligada a dois motivos principais: a busca de novas oportunidades de trabalho. Então, as pessoas que saíam de seus países para vir para o nosso país, eles estavam buscando o quê? Novas oportunidades, né? Trabalho, melhorias de vida, né? E a necessidade, continuando aqui, ó, e a necessidade de trabalhadores nas lavouras de café, especialmente naquelas localizadas no estado de São Paulo. Então, assim, o Brasil estava dizendo que precisava qualificar sua mão de obra, né? Em vez de preparar quem já estava aqui, ele achou por bem, né, importar essa mão de obra, trazer de outros países. Aí, no caso, essas duas justificativas que traz o nosso livro de história. Mas se a gente aprofundar mais na história, a gente vai ver que não é só isso, não, tá? Grande parte dos imigrantes foi empregadas como trabalhador livre nas fazendas de café paulista. Então, olha bem, nós estávamos saindo do período de escravidão, do trabalho gratuito, né? E gratuito e sofrido, né? E aí eles precisavam de trabalhador, né? Agora, né? Segundo os empregadores ali, né? Seriam trabalhadores livres para trabalhar nas fazendas. Mas eu particularmente questiono aqui, né? Por que então não contratou os negros que aqui estavam, né? Para trabalhar um trabalho remunerado, né? É claro que teve as suas contratações, teve muitos negros que conseguiram trabalho remunerado, né? Mas não foi o caso da grande maioria. Porque se tivesse sido a grande maioria, né, gente, a gente não teria esse histórico que nós temos de favelas no Brasil, tá? Então, olha aí, a gente tem que estudar o passado. História é isso, a gente estuda lá o passado para a gente poder entender o que acontece hoje, né? Se lá atrás, lá, né, no Brasil do século XIX, início do século XX, se tivesse valorizado a sua mão de obra que aqui tinha, né? Não estou discriminando que não deve trazer pessoas para trabalhar. Não, quem quer trabalhar tem que ter oportunidade, né? Mas ele poderia ter resolvido essa questão social que a gente vive hoje. Talvez não em 100% todo mundo resolvido, não, mas uma grande parte das nossas situações, né, de hoje se deve às tomadas de decisões, aquilo que eles fizeram lá no passado, viu?
Então, olha, eles, vamos continuar no textinho aqui, ó. Eles eram contratados em sistema de parceria, ou seja, tudo o que colhia deveria ser dividido com o dono da fazenda, o que nem sempre acontecia. Na divisão, muitas vezes os imigrantes ficavam com menos da metade da colheita. Olha aí, tá vendo, gente? É difícil para todo mundo. Não pode ter essa divisão de que negro, branco, a gente não pode viver desse jeito, sabe? A gente tem que ver que todo mundo passa por dificuldades, né? Os negros estavam aqui passando por uma vida terrível, né? Aí trouxeram os imigrantes para cá. Só que aí os fazendeiros o que faziam? Também não agiam com justiça com os imigrantes, né? Muitos, graças a Deus, conseguiram, né, erguer suas vidas, construir seu patrimônio, mas muita gente também não conseguiu fazer isso, né? É claro que existem várias razões, mas uma delas é isso aqui, ó. Olha, os imigrantes ficavam com menos da metade da colheita. Aquilo que foi combinado não era cumprido, né? Então aí por isso, gente, olha que hoje a gente tem leis trabalhistas, sabe? Porque infelizmente naquela época não dava para confiar na palavra do fazendeiro. Não, nós vamos dividir tudo igualzinho, né? Ou alguns não era dividido, outros cumpriam com a palavra, tinha sua palavra, eram honrados, né? Agora tem outros que não. Então, por isso é necessário as leis existirem, tá? Então, olha bem, continuando aqui, ó. Em cada fazenda havia um armazém que pertencia ao fazendeiro, onde os imigrantes compravam comida e ferramentas. Olha bem que absurdo que era feito. O fazendeiro, ele era dono da fazenda e ele mesmo tinha um armazém dentro da fazenda para oferecer para os seus empregados, né, para os imigrantes, comidas e ferramentas. Para começar, o fazendeiro não tinha que oferecer as ferramentas de trabalho, já que, né? Olha bem, que absurdo. Ué, tá trabalhando para ele, ele tem que oferecer as ferramentas, né? Não, o imigrante tinha que comprar. Comprar de quem? Do fazendeiro. Vão juntando isso aí, vão relacionando isso aí, gente. Agora, olha bem outra coisa absurda, ó. O preço desses produtos era alto. Então, o fazendeiro, o que ele fazia? Ele colocava os preços lá nas alturas, né? Por quê? O que acontecia com isso, ó? Os imigrantes acabavam se endividando a ponto de entregar sua parte da colheita e ainda precisar trabalhar para pagar o restante da dívida. Gente, isso é absurdo, né? O homem, a pessoa ali, né, criava ali uma estrutura escravocrata, né? Era escravidão. Deixou de colocar no tronco, deixou de bater, mas do jeito que ele fazia ali, isso do jeito que era feito, não deixou de ser escravidão, né? Então vamos continuar aqui, ó. Em algumas fazendas, aqueles que não conseguiam pagar eram castigados. E ainda, olha aí, gente, acabou que chegou no castigo também. Olha bem. Então, olha, esses exemplos mostram que o sonho de encontrar novas oportunidades e melhorarem condições de vida em outro país não se realizava, né? Então, assim, foi uma decepção para muitos, né, que vieram de outros países, Itália, Espanha, né, lá da Europa, que vieram para cá com a promessa de que iam melhorar de vida. Só que quando chegavam aqui, a história não era bem essa, né? Primeiro, olha, foram na África, trouxeram as pessoas sem a vontade delas, né? Amarradas, capturadas e trouxeram elas. Depois, como isso já não pegava bem, né, para eles, isso já estava, né, em desuso, como vamos dizer assim, aí eles começaram a fazer o quê? Não, vamos na Europa, vamos em outros países, convencer as pessoas de que elas, que aqui vai ter uma nova vida. Realmente teve uma nova vida, mas não uma vida nos moldes que eles prometeram, né? Então, tá vendo como que não é fácil para ninguém a vida?
né? A gente tem que parar com esse sentimento que é só para o negro que é difícil, que é só para o branco que é difícil, é para todo mundo. E dificuldades existem para todos. Assim como o sol nasce para todos, né? Existe a dificuldade para todos, tá? Depende do seu esforço, da sua boa vontade, né? De correr atrás, né? E também de ser tratado com justiça, né? Porque do jeito que era feito ali, ó, né, que a gente vê aí no livro de história, não existia justiça, né? E aí as pessoas, eu vou falar um pouquinho, gente, sobre isso, é um pouquinho fora da nossa aula de hoje, mas falar que, né, que muitas das leis que nós conquistamos no nosso país, tem muita gente que é contra. Eu não entendo como que a pessoa pode ser contra e às vezes ela nem sabe por que, que ela é contra, né? Ela é contra. Ela tem que ser contra alguma coisa, mas ela não sabe a raiz da coisa. Por que, que ela é contra aquilo, né? Então tem que ver lá a fundo, tem que ver lá o início da história, né? Para a gente poder falar sobre algo. E olha que se a gente for aprofundar mais, isso aqui a gente está vendo assim, né? Superficialmente a questão. Se a gente for aprofundar mais, a gente vai, a nossa indignação vai ser muito maior, né? Que a gente vai ver muita história triste, né? Muita coisa lamentável. Que a gente fala, nossa, o ser humano é capaz de fazer isso, né? Com o outro. Né? Então, vamos refletir sobre esse trechinho aí que a gente leu. Olha aí, trabalhadores, a imagem ó, da página 34. Trabalhadores imigrantes em fazenda de café, São Paulo, no ano de 1901 a 1910, né? Então a gente vê aí, ó, as pessoas trabalhando. E outra coisa, gente, a gente não pode aceitar essa conversa de que brasileiro não trabalha, brasileiro é preguiçoso. Isso não, gente, brasileiro é trabalhador, brasileiro, olha o país que nós construímos, né? Tem que ter valor isso, brasileiro é trabalhador sim. Tem aqueles, como em todo lugar do mundo tem, né? Mas a maioria é de gente trabalhadora, gente que batalha, levanta cedo todo dia. Os pais de vocês levantam cedo todo dia para ir ao trabalho, né? Para buscar o pão de cada dia. Então a gente tem que valorizar isso, né? Agora, vamos ver aqui a continuação, ó. Os imigrantes na região sul. A imigração também chegou à região sul do Brasil, onde italianos e alemães fundaram algumas cidades, entre elas Blumenau, em Santa Catarina, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Na região sul, os imigrantes se dedicaram ao cultivo de frutas, principalmente a maçã e a uva, além da criação de animais. Alguns deles fundaram pequenas fábricas de cerveja, vinho e produtos derivados do leite, como doces e queijos. Além desses produtos, desenvolveram atividades. Aí, gente, deixa eu fazer um comentário aqui, né, dessa parte aqui, que se você for lá no Google, buscar, né, imagens, por exemplo, da cidade de Blumenau, dessas cidades do sul do Brasil, a gente vai ver também que lá a arquitetura, né, as construções, você vê que é muito baseada no estilo europeu, porque as pessoas, né, trouxeram isso com elas, né, lá da Europa, e ali na região sul do Brasil esse tipo de construção predomina. Tem lugares muito bonitos lá na região sul, e eu quero ter oportunidade ainda de conhecer, né? Agora, gente, outra coisa também, né? Lá eles, né, a cultura lá, nessa época, olha bem, eles se dedicaram ao cultivo de frutas, né? De maçã, de uva. Tanto é que quando a gente compra aquele suco de uva, né, de garrafa, assim, no supermercado, lá vem Bento Gonçalves, vem as cidades do sul que são fabricadas aqueles sucos, porque lá iniciou, né, esse cultivo. Agora já existe cultivo de uvas em outras regiões do Brasil, mas lá foi onde que deu esse início, né? Então nós temos aí, ó, uma família de alemães, né, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, de 1888, essa imagem aí, né, gente? Continuando, aí vamos terminar a leitura aqui, ó, que envolviam desde o cultivo de legumes, verduras, até a produção de geleias e tecidos, entre outros. Então, ele se dedicava
não era só uma cultura de um produto, né? De vários produtos, tá? Vamos continuar a leitura do parágrafo. Muitas das contribuições dos diversos imigrantes que chegaram ao Brasil fazem parte dos hábitos dos brasileiros e podem ser observadas na música, na dança, na culinária e em vários outros elementos da cultura do país. Gente, olha bem, né? Nós temos uma cultura muito rica. Tá? Nós temos aí, ó, a influência dos europeus que juntou com os africanos, né? E os indígenas, né? Então, é por isso que nós temos uma cultura tão diversificada, né? Com tanta manifestações culturais pelo Brasil afora, né? E é uma coisa assim extraordinária, gente. É maravilhosa essa nossa cultura. Não é qualquer país do mundo que tem, né, na cultura o que nós temos aqui. É por isso que a gente tem que valorizar o nosso país, valorizar o que nós temos e ter orgulho disso, né? Tem gente que tem vergonha do país, que não, gente, nosso país é maravilhoso. Vamos valorizar, né? Nossa, lá no norte nós temos a festa do boi. Vocês já viram, né, a festa do boi? Não agora, né? Porque nós estamos em pandemia, mas se vocês tiverem a oportunidade de buscar na internet, nossa, eles fazem apresentações assim maravilhosas, né? Lá em Paritins, né? Nós temos lá no Nordeste, né, as festas juninas, eu esqueci o nome da cidade lá, que também é uma coisa assim maravilhosa. Então a gente tem que valorizar, né, até o próprio carnaval, né? A gente, se a gente vê, você for analisar a fundo a história do carnaval carioca ali, o que se passa naquela avenida, a pesquisa que é feita para poder se desenvolver um samba enredo, para poder mostrar tudo aquilo que é mostrado, né, na avenida, isso é cultura, né? A gente não pode deixar levar tem certas coisas que é meio exagerado, mas vamos buscar o que está querendo mostrar para a gente aquilo ali na realidade, né? Então, é muito lindo o nosso país. A gente tem que valorizar o nosso país, viu? Porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós falamos a mesma língua e olha que já dá problema, né? A gente falar a mesma língua já dá problema. Imagina você num outro país sem saber a língua, né? Então, gente, vamos valorizar. E agora vamos para a primeira atividade. Olha bem. Número 1. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Imigrante é toda pessoa que viaja para outro país a passeio. O que vocês acham? Pelo que nós fizemos a leitura aí, vocês acham que é isso? Os imigrantes que chegaram ao Brasil contribuíram para o surgimento de diferentes tipos de trabalho e trouxeram novos costumes, vários deles incorporados pelos brasileiros. E aí, vocês concordam com isso? Muitos imigrantes foram trabalhar nas lavouras de café, principalmente no estado de São Paulo. E aí, vocês ouviram isso no texto? Vocês leram isso no texto? Os imigrantes eram contratados em sistema de parceria e tudo o que produzia era dividido igualmente com o dono da fazenda, né? Então, isso aí está na página 35. Então, se vocês acham que é verdadeiro, marque V. Se você acha que é falso, marque F, tá bom? E aí, gente, a nossa aula da nossa quinta-feira encerra aí. Eu mando beijo para vocês e vocês mandam as fotos para mim, tá bom?